Olá, sou Juliana Gonçalves, psicóloga e analista corporal. Seja muito bem-vinda e bem-vindo ao meu canal Olhe para Você. E hoje nesse vídeo eu quero falar com você sobre as fases da vida. Mas antes quero pedir para que você já se inscreva no canal e ative as notificações para ser avisado quando tiver um vídeo novo por aqui, ok? Então vamos lá. Para iniciar essa conversa, eu quero fazer uma analogia com videogame. Não sei se você já jogou videogame ou se já viu alguém jogando um videogame, né, um jogo de videogame, mas dependendo do jogo, o jogo ele tem fases, né? E você gradativamente vai avançando as fases desse jogo. E conforme você vai avançando as fases, elas vão ficando mais difíceis, os desafios vão sendo mais difíceis. E aqui eu quero fazer essa analogia com as fases da vida, por quê? Porque também as etapas que a gente vai passando pela vida, as fases, elas vão trazendo para a gente novos desafios, novas responsabilidades, novos comportamentos, assim como quando a gente joga um jogo, né? A cada fase do jogo, o nível de dificuldade dele vai aumentando, vai intensificando. Então, ao longo da nossa vida, funciona da mesma forma. Todos nós passamos, né, pelas fases, ou vamos passar, né, de certa forma. Então a questão é o quanto a gente está coerente dentro dos desafios, das responsabilidades que cada fase demanda da gente. E aqui a minha proposta é que você justamente reflita nisso. Por quê? Porque no cotidiano dos meus atendimentos, o que eu observo é muitos adultos, porque é o público que eu atendo, muitos adultos com comportamentos, atitudes de crianças, vamos colocar assim. Vocês vão entender um pouquinho depois o que eu quero dizer com isso. Mas uma atitude muito mais passiva. E aqui eu quero que vocês guardem essa palavra, passividade. Por quê? Porque a criança, ela é mais passiva. O adulto deveria ser mais ativo. Então aqui eu vou passar um pouquinho sobre as fases da vida para que vocês possam compreender o que eu quero dizer e que reflexão que eu quero propor para que vocês façam, ok? Então vamos lá. Tudo começa, óbvio, com o bebê. Então, nascemos, fomos bebês totalmente dependentes daquelas pessoas que estavam ali cuidando, né, das nossas necessidades básicas de alimentação, de frio, né, de higiene, enfim. Então temos o bebê. Depois passamos para a criança, que continua sendo dependente daqueles adultos que estão ali cuidando dela. Depois vamos para a fase da adolescência, depois para a fase adulta e, por fim, a fase do idoso, né? E cada uma dessas fases demanda da gente, né, traz para a gente desafios. Então, o bebê tem um determinado desafio, a criança um determinado desafio, o adolescente, o adulto e o idoso e assim por diante. Como também a responsabilidade em cada fase é completamente diferente. E essa é a palavra-chave que eu quero que vocês gravem. Por quê? Como eu disse anteriormente, eu vejo muitos adultos, né, tendo um comportamento mais passivo, mais de criança e fugindo do quê? Da responsabilidade que a fase adulta traz, dos desafios que a fase adulta traz. Por quê? Porque normalmente eles foram colocados em situações de serem responsáveis numa época onde eles não deveriam ter sido. O que eu quero dizer com isso? Vejo muito adultos hoje tendo dificuldade em se responsabilizar por si, pelos seus próprios desafios, pela sua própria vida, porque quando criança foram colocados em situações onde foi demandado deles uma responsabilidade que não cabia. Uma responsabilidade de cuidar de um irmão mais novo, uma responsabilidade de cuidar de uma casa, uma responsabilidade que cabe ao adulto que é responsável por ele, não a ele. E aí, conforme a pessoa cresceu nessa situação, tendo que ser responsável, né, tendo que ser um adulto naquela situação, hoje, como adulto, não consegue gerir muito a sua vida. Fica muito mais numa postura passiva, ou seja, esperando que alguém venha socorrer, que alguém venha ajudar, que alguém venha resolver, assim como a criança, o bebê, espera. Então, quer dizer, a passividade é muito mais da criando o bebê e da criança, e até de certa forma do adolescente, mas principalmente da criança. Por quê? Porque a criança, ela espera, né? O adulto demanda dela, o adulto dá para ela, o adulto dá atenção, o adulto dá carinho, o adulto dá cuidado. Então a criança ela é muito mais passiva nesse sentido, né? No sentido da espera.
O adulto não, deveria ser mais ativo, no sentido de ele realmente poder dar para ele próprio o cuidado, o carinho, a atenção, e não entrar no lugar de passividade esperando que um outro adulto, né, faça isso por ele. Então eu vejo muito no cotidiano dos meus atendimentos muitos problemas de relacionamento até por conta disso, porque aquele adulto demanda de um outro adulto um cuidado, uma sensação de segurança, de proteção que não teve na fase que deveria ter tido, que era na sua infância, porque lá foi colocado, enfim, pelo contexto que vivia, numa situação que não deveria ter sido colocada, pelo menos não na intensidade com que foi colocada, tendo responsabilidades de um adulto. E com isso, eu quero que você reflita. Pense um pouco na sua infância, quais foram as situações onde foi colocado sobre você responsabilidades que não cabia, que não deveriam ter sido colocadas. E a partir disso, tente pensar, tente refletir quais podem ser as consequências que esse tipo de situação vivenciada por você na sua infância pode ter hoje na sua vida adulta, né? Na questão de o quanto você gere a sua vida, gere as suas relações, o quanto você não está num comportamento passivo de espera, esperando que um outro adulto te proteja, cuide de você, resolva a sua vida para você, porque isso não é um comportamento da fase adulta. A fase adulta é um comportamento mais ativo, onde o adulto cuida de si, vai atrás, enfrenta os desafios. A criança é a passiva. Só que se você teve uma inversão disso, você foi ativo na sua infância, foi ativo na sua adolescência, com uma demanda de responsabilidade que não devia, e hoje, como adulto, onde esse tipo de comportamento deveria existir, não está. Você está passivo, acomodado, aquilo, deixa a vida me levar, tá? E um outro ponto que eu quero trazer aqui para você também refletir, entra naquilo. Todos nós, né, a princípio, se tudo der certo, vamos também chegar na fase idosa, né? Vamos nos tornar idosos. E aqui um ponto muito importante que eu quero que você entenda é que, a partir desta fase, todos nós vamos passar por limitações. Mas, infelizmente, a gente vive numa cultura que enfatiza que o idoso se torna uma criança. E aqui está o equívoco. A criança já foi. Ou seja, a gente passa pelas fases, a gente não volta para as fases. Então a questão é, todos nós já fomos bebês, crianças, adolescentes. Agora é adultos e depois idosos. Então não existe isso de idoso vira criança. O que acontece com o idoso, que vai acontecer com todos nós, é que vamos ter limitações. Então o que um adolescente, um jovem adulto faz, um idoso não vai fazer. Por quê? Porque vai haver sim um desgaste do corpo. O corpo vai ocasionar, vai ocorrer limitações que todos nós vamos vivenciar e vamos ter que nos adaptar. A questão é quando você coloca na sua cabeça e trata o idoso como uma criança, você está retrocedendo e ainda por cima colocando mais limitações no idoso. Ou seja, colocando e querendo que ele viva no lugar de passividade, esperando que alguém cuide dele. E aqui é você refletir o quanto você às vezes pode até exagerar essa passividade desse idoso, podando, né, cortando e atrapalhando a autonomia desse idoso. Então tem que se prestar muito atenção em qual é a real limitação desse idoso. Não você já colocar na cabeça, fulano, cicrano, meu pai, minha mãe, ou seja lá quem for, está envelhecendo, então vai se tornar uma criança. Por quê? Porque não é uma criança. É uma pessoa adulta, idosa e que vai, sim, ter limitações, ok? Então começa também a refletir quais são as crenças que você pode adotar, né, em relação a isso, para olhar para o idoso. O idoso é alguém que vai ter limitações e ponto. E a questão é você perceber quais são as limitações, auxiliar dentro do possível aquelas limitações, mas não colocar o idoso no lugar de passividade como se fosse uma criança, porque não é, ok?
Então, para finalizar nossa conversa, comece a refletir sobre isso. Em qual etapa você está se percebendo? Por mais que você pode falar assim, Juliana, eu sou um adulto, eu sou uma adulta, tá? Mas você está se comportando e enfrentando realmente os desafios da fase adulta e de um jeito adulto? É isso que eu quero que você reflita, que você pense. Então, olhe para a sua infância, olhe o que foi demandado de você e olhe como você está se comportando, interagindo, cuidando de você mesmo, né, hoje como adulto. Então, a minha proposta é que você realmente comece a olhar para você, comece a prestar mais atenção em você, comece a entender o que está por trás das suas ações e reações, comece a ter mais consciência das questões emocionais por trás do seu comportamento. Então é muito importante você pegar e ponderar esses dois pontos. Olhar o quanto você foi colocado para ter uma responsabilidade que não cabia para uma criança e o quanto hoje, como adulto, você foge dessa responsabilidade e ainda por cima espera que um outro adulto resolva a sua vida, tá ok? Então, se você chegou até aqui, já deixa o seu like e também compartilhe, né, esse vídeo com outras pessoas para que elas também possam refletir sobre esse assunto, possam também começar a olhar para si, a cuidar melhor de si, tá ok? Então, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!